Ontem teve pizza de graça, refrigerante de graça. Se o cara não veio, tá lá e fala, meu, perdeu. Tava bom, hein? Bora pra ter outro, porque nós recebemos do Mr. Texas. Então a próxima vez que tiver, a gente faz de novo. E é bom demais estar aqui, é bom demais. E a gente busca ter uma leveza de Deus nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos cultos. E um diferencial muito simples, né? Que a gente... que tem a ver com um pouco de religiosidade. A gente fala assim, aqui não tem como nós sustentarmos a presença de Deus. Por mais que o louvor queira que desça que desça a glória de Deus, o fogo aqui, eles não conseguem sustentar a glória de Deus. Por mais que eu me prepare e ore e tente sustentar aqui algo de Deus, é impossível. Mas a gente ora e a convicção que a gente tem que a gente não consegue, mas que sim, é a glória de Deus que nos sustenta. Então nós estamos baseados aqui, estamos aqui debaixo da glória de Deus, porque Ele está colocando as mãos embaixo dos nossos pés, e o louvor vem porque está com Jesus, e a gente não vai conseguir trazer a presença dEle. Ele que pela sua graça tem estado aqui, tem estado nas nossas vidas, e tem respondido orações, trazido palavras que tem edificado. No final talvez a gente compartilhe um testemunho. Então vamos aproveitar esse momento de palavra, esse momento que Deus permitiu com que a gente estivesse aqui unido como igreja, né? Todos vocês são muito bem-vindos. Eu vou falar com vocês sobre vida com Jesus. Vida com Jesus é algo simples, algo cotidiano, mas a palavra é alimento, e de vez em quando é bom uma sobremesa, de vez em quando, às vezes é bom uma comida diferente, mas o que faz a gente ter saúde, o que faz a gente ter vigor, é o almoço, a janta, o arroz com feijão, a carne, é coisa básica. Então é uma palavra, e como eu algumas vezes falo, né? Jesus falava as coisas extremamente complexas, de uma maneira muito simples. Então ele trazia o reino do céu para a gente aqui, o que era tão complexo de ser dito de uma maneira tão fácil de ser acessível. E algumas vezes, seja pregações, seja faculdade, escola, estudo, parece que a gente tenta complicar as coisas as coisas simples para que elas pareçam complexas. Mas não, a gente tem que pegar as coisas que Deus coloca e trazer de uma maneira simples para que a gente possa entender, se alimentar e sair daqui racionalmente e espiritualmente fortalecidos. Então, a vida com Jesus. A vida com Jesus, independente se você aceitou Jesus, nasceu numa família crente e hoje tem 30, 40, 50 anos, se você aceitou Jesus ontem, a vida com Jesus, ela é uma vida que tem muitas bênçãos, tem muitas coisas boas, tem muitas surpresas agradáveis, mas ela é uma vida comum, uma vida onde, como fala em João 16,33, Jesus falando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nessa nossa vida com Jesus, nós vamos ter dificuldades. Além de todas as bênçãos que a gente vai ter, nós vamos ter dificuldades pontuais. Nós vamos ter dificuldades de relacionamento com a família, com amigos, com namorado, com esposa. Durante essa vida abençoada que Deus nos dá, de leveza, de levar o fardo, de estar com a gente, vão ter momentos que a gente vai ter dificuldades nas finanças, às vezes porque erramos, às vezes porque Deus permitiu, nós não sabemos, por muitas razões. Às vezes nós vamos ter dificuldades de saúde, né? Às vezes nós nos cuidamos, estamos novos e aparece algo que a gente não esperava, né? E aí a nossa saúde ela acaba sendo impactada. Mas a grande questão, e é isso que a gente vai entender, que independente das dificuldades, através de Jesus e através da palavra de Jesus, nós conseguimos ter um diagnóstico. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quando a gente traz Jesus e quando a gente usa a Bíblia para entender, nós vamos conseguir individualmente lendo a Bíblia, através de um irmão num tempo de oração, através de alguém que traz uma palavra para você, através de um discernimento que Deus te dá, que você tem um diagnóstico. Olha, poxa, eu estou passando por essa situação, porque Deus busca que eu me aperfeiçoe em oração, porque eu fiz algo de uma forma que não deveria ter feito, não é uma prova, na verdade estou colhendo algo que eu fiz, mas Deus ele vai nos revelar, ele vai nos dar esse diagnóstico.
E vai caber a gente, né, depois de saber, entender e ter esse diagnóstico, fazer o tratamento. Vai caber a gente dar continuidade nessa solução, porque ele traz, ele nos mostra, mas aí sim, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Então, fazendo um paralelo com a parte médica, nós vamos no médico, né? Estamos com uma dor de estômago, por exemplo. Nós estamos com uma dor de estômago e vamos no médico. O médico vai pedir uma série de exames e esses exames vão fazer com que o médico dê um diagnóstico. E aí ele vai te dar um tratamento, né? E você tem que fazer esse tratamento se você quer que passe a dor de estômago. A grande questão, assim como na medicina, muitas vezes nós não vamos no médico e eu estou com uma dor de estômago. Aí o médico faz um exame e fala, olha, é bactéria, então você precisa tomar esse remédio. Mas nós não vamos no médico, nós não consultamos Jesus. Nós simplesmente falamos, bom, estou com dor de estômago, vou tomar o remédio X, sei lá, omeprazol, ou pantoprazol. E a gente toma, a gente não consulta Jesus. E às vezes não é esse o remédio, às vezes o remédio é outro, porque a origem do problema é outro. Então a gente pula, ou a gente vai no médico, isso acontece com todos nós. O médico fala assim, ó, o remédio que você vai tomar é esse. E a gente, é inacreditável, mas acontece. A gente toma outro remédio, a gente não toma o remédio. Ele fala assim, ó, toma 3 vezes por dia. Fala, não, 3 vezes por dia é muito, vou tomar só 2, né? Então, é muito, se a gente faz isso com o nosso corpo, racionalmente, fisicamente, que a gente está vendo, imagina com o nosso espiritual, né? Então, hoje, o meu objetivo é que todo mundo saia daqui curado de eventual necessidade que tenha e não saia com um diagnóstico de virose, né? Tipo, Bíblia de oração. Isso é para todo mundo, né? Então, hoje nós vamos tentar resolver virose, porque quando não se tem um diagnóstico é virose. Vamos ver se a gente entende aonde que a gente está. O objetivo é a gente entender se a gente está passando por alguma dificuldade, o que Deus quer falar com a gente, como Ele vai falar com a gente, e aí eu vou fazer a opção de fazer esse tratamento, trazer essa solução para a minha vida ou não. O texto que a gente vai ler, ele está em Lucas 10, mas só dando uma introdução, tá? Vai ser a partir do 38 até o 42. Só dando uma introdução. Jesus, ele seguia com os discípulos, né? E ele estava a caminho de Jerusalém, e ele passou por Betânia. Betânia, em alguns lugares, fala até uma aldeia, era uma cidade muito pequena. E ele, junto com os discípulos, passou por aquela cidade. E naquela cidade, o texto vai dizer que Marta, irmã de Maria e de Lázaro, que Marta pediu para que Jesus ficasse na casa deles. Quis hospedar Jesus. A fama de Jesus já corria, ele estava indo para Jerusalém, ele estava com os discípulos. Então, imagina a honra, a satisfação de você convidar Jesus fisicamente para ficar na sua casa. Ele fala, não, eu vou ficar na sua casa. E eles sabiam quem era Jesus, o que Jesus podia fazer. E aí o texto vai desenvolver naquela situação algumas dificuldades, algumas soluções e a maneira como Jesus lidar com isso. Então vamos ler Lucas 10, do 38 até o 42, nós vamos ler, tá bom? Faz assim, ó, eu vou ler o 38, aí vocês leem o 39, que vai estar aqui, e assim a gente vai ler o 42, tá bom? Então vou começar. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Vocês? Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Vocês? O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir. Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus faça com que essa palavra entre no nosso coração. Amém. E existe a profecia, quando nós lemos a palavra, e ela faz com que a palavra de Deus, ela é a profecia nas nossas vidas. Então quando essa palavra ela entra nos nossos corações de uma maneira espiritual, ela é profecia de Deus nas nossas vidas. Então que em nome de Jesus, hoje cada
ter uma parte, você não está aqui sozinho, possamos ter uma parte dessa profecia, dessa palavra que Deus nos deu revelada para cada um de nós. Então, a gente vai ver um contexto aqui, olhando em Marta, né, as dificuldades que Marta tinha. Né? Logo no versículo 40, ele vai começar a falar das dificuldades de Marta. E, assim como para Marta, para muitos de nós, e muito similar, algumas dificuldades que ela passava ali. Então, em primeiro lugar, a gente vai conseguir enxergar aquelas dificuldades de Marta contextuais, que todo mundo via, que independia de uma compreensão do coração dela, ou da vida interna dela, mas que era algo que já vinha sendo exteriorizado, né? E nós vamos também entender a razão pela qual ela exteriorizava aquelas situações. O que internamente se passava com Marta, que fazia com que ela tivesse aquelas ações externadas, né? E aproveitando o exemplo do médico, a palavra diz que Jesus veio para os doentes e pecadores e não para os sãos. Então, eu vou dar mais um exemplo da parte médica. Quando a gente está com uma tosse, externamente nós estamos vendo que a pessoa está com tosse, mas essa não é a origem, essa não é a causa, essa é só a consequência, possivelmente, por exemplo, de um problema do pulmão. Então, fazendo uma equiparação, primeiro a gente vai ver ali o que acontecia com Marta, visível, a tosse, o que ela externava. E aí também a gente vai ver nesse mesmo versículo 40, internamente, o que gerava isso, por que ela tinha isso, né? Então essa é a primeira parte, a dificuldade. O texto vai dizer que Marta, ela estava agitada, com muitas de um lado para o outro. Marta estava agitada de um lado para o outro, e que ela estava ocupada com muitos serviços. Quando a gente olha Marta, eu fico imaginando, não vou pedir para levantar a mão, mas quantas vezes nós acordamos no nosso dia tão agitado, que nós não lembramos de orar, não lembramos de Jesus, pegamos o celular, muitas vezes falamos, poxa, eu gostaria que o dia tivesse 48 horas para eu conseguir fazer todas as atividades que eu tenho. Então a agitação começa logo de manhã, monta a mesa rápido, tem que levar o filho na escola, o marido está saindo, enfim, tantas tarefas, e a gente é tão controlador e gostaria tanto de decidir muitas vezes as coisas da nossa maneira, que às vezes a gente quer que o dia tenha 48 horas e quer que o mês tenha 20, para o dinheiro não acabar antes do mês acabar, né? Porque senão às vezes, se o mês tem 30 dias, acaba o dinheiro e não acaba o mês. Aí a gente quer que o mês tenha 20 dias, mas o dia tem 48 horas. Então a gente vive essa realidade de agitação, essa realidade de estarmos agitados. E de ocupação, né? O texto vai falar que Marta estava ocupada com muitos serviços. Primeira coisa, é muito importante a gente discernir quais são esses muitos serviços, e se eles realmente são coisas que não estão tomando o nosso tempo de uma forma à toa, ou até mesmo tirando o foco das coisas importantes. Mas quantas vezes a gente termina um dia já pensando nas lutas do outro dia? Quantas vezes a gente já termina o domingo e já começa a pensar na segunda, o cliente que vai ter que falar, a dificuldade que o chefe pediu, o relatório que tem que fazer, e a gente já está, na verdade, ocupando nossa mente de uma forma que não teria necessidade. Quantas vezes, né, também não precisa levantar a mão, a gente está aqui no culto, todo mundo, o culto acaba às 11h30, graças a Deus é que a gente é pontual, mas você está pensando, poxa, será que vai ter frango ainda? Será que eu vou fazer o almoço? Será que meu marido vai levar eu para comer fora? Eu não fiz nada. E a gente está pensando lá fora, lá nas coisas, e nós somos assim, e Marta era assim. E o que isso revela? Então isso é o que nós externamos muitas vezes, agitação, ocupação. E quando a gente vai olhar o texto, e a gente vai entender as dificuldades que Marta tinha, e vai ver o diagnóstico que Jesus dá, e ele vai usar o contraponto de Maria, como Maria reagia a tudo isso. Aí o texto vai falar, no próprio versículo 40, que Marta aproximou-se de Jesus. Aproximou-se de Jesus. Para que ela se aproximou de Jesus? Para orar? Para ouvir? Para prestar atenção no que ele estava falando? Ele estava lá, ele estava falando, ele estava ensinando. O texto vai falar, comentou, e a gente vai depois pegar esse versículo também. Não, Marta se aproximou de Jesus para dar uma intimada em Jesus, né? Falar, você não está vendo? Ela fala assim para ele.
o Senhor não se importa da minha irmã que está deixando eu aqui sozinha para servir, manda ela vir me ajudar. Então a aproximação de Marta, ela vai revelar para a gente três coisas que nós vamos falar aqui. Primeiro, ela vai cobrar Jesus. Segundo, ela vai julgar a irmã. Terceiro, ela vai murmurar. Quer dizer, os três relacionamentos, né? Com Jesus ela vai cobrar, com a irmã ela vai julgar e com ela mesma ela vai murmurar. Quer dizer, ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. A gente já percebe que tem algo que não está funcionando certo. Então, quando ela vai cobrar Jesus, você não está vendo o que nós percebemos e buscamos aplicar na nossa vida. Nós percebemos que muitas vezes a gente quer que Jesus faça do jeito que a gente quer que seja feito. A gente não tem paciência, ou tranquilidade, ou discernimento de saber que Ele deve continuar, estar no controle e continuar no controle. Então ela vai cobrar. E quando nós cobramos Jesus, todos nós, isso é algo de diagnóstico, né? Para a gente poder entender. Revela um pouco de orgulho e até soberba, porque a gente está querendo mostrar para Deus, para Jesus, o que é que Ele vai fazer. Então muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes a gente ora, né? Deus, eu preciso de um carro, porque se eu tiver o carro eu posso trabalhar mais longe, se eu trabalhar mais longe eu vou ter... Então se a gente vai dando um direcionamento para Deus do que Ele deve fazer. Deus, o meu marido ou minha esposa, ele é mal-humorado. Se você fazer com que aquela dor nas costas dele passe, ele vai ficar bem-humorado, nosso relacionamento vai melhorar, ou em várias circunstâncias, né? Então a gente tem uma tendência a querer direcionar, e isso mostra um pouco de orgulho, de soberba, porque Deus está, a vontade dele sempre vai ser soberana. Então, primeira coisa que a gente entende é isso. Segunda, né, quando ela vai ali julgar a irmã, na verdade ela dá uma sentença, né? Poxa, minha irmã está aí sentada, né, e eu aqui trabalhando. E, pô, ela não está vendo que eu estou fazendo um monte de coisa, está aí desocupada. Mas depois Jesus vai falar, ela procurou a melhor parte. Então muitas vezes os nossos julgamentos, eles são enganosos. Muitas vezes a gente julga algumas coisas que na realidade, perante Jesus, é diferente. Coisas cotidianas, arroz com feijão, mas que são muito interessantes e importantes. Por exemplo, mas é duro, mas é verdade, é triste, mas é verdade. Às vezes a gente acha assim, poxa, se esse meu patrão não me valoriza, ele vai ver o dia que eu não estiver mais lá. O dia que você não estiver mais lá, vai estar outro, e você não vai estar lá. Né? É triste, mas é verdade. Cara, a gente fala assim, a questão do relacionamento familiar. Cara, a família é uma bênção, eu sou apaixonado pela vida, pela família. Mas, cara, é tudo muito parecido, né? Aí a mulher tá cheia de coisa, o filho pede, o marido sentado. Aí a frase, né? Se um dia eu não estiver aqui, vocês vão ver. A vida, ela não depende de nós. Nós que dependemos de Jesus. Então a gente tem essa tendência. E a murmuração, ela fala assim, poxa, manda a confissão negativa, né? Murmuração é qualquer confissão negativa que nós façamos. E no nosso dia a dia, a quantidade de confissão negativa que a gente faz é estrondosa. Eu me policio extremamente. Eu, em casa, os nossos filhos, falam, não, vamos tentar inverter, né? Ou ao invés de... E aí não tem a ver com você ficar... Não tem nada de neurolinguística, é para você não murmurar. Em vez de falar assim, poxa, hoje está chovendo. Fala, poxa, o dia vai ficar bonito, a previsão está que vai melhorar. É para a gente... E a palavra nos estimula a trazer à memória o que nos dá esperança e não confessar negativamente. Então esse era o quadro de Marta, né? Alguém que internamente estava ali na situação, cobrando Jesus, talvez expondo um pouco de orgulho, julgando, sentenciando a irmã, e também, que a gente faz muito, tirando a responsabilidade da gente, né? Mas se eu tivesse condições, eu faria. Mas se eu tivesse possibilidade, se o tempo tivesse bom, eu ia. Se eu tivesse um carro, eu faria. Se ontem não chovesse, eu vim aqui nos jovens. E na verdade a gente sempre exime a nossa responsabilidade, mas no fundo a gente é quem decide o que vai fazer ou não, né? A decisão sempre vai vir da gente. Então a gente vê essa situação, a questão da murmuração, e aí Jesus vai dar um diagnóstico. E Jesus, no versículo 41, cara, é tão perfeito, cara, e a palavra de Deus é tão maravilhosa, eu tô lendo pela NAA, né? E
E para começar assim, né? Jesus é o médico dos médicos, né? E a gente aqui normal, a gente vê alguém com gripe e fala, o nariz está escorrendo, né? Aí você vai no médico e ele fala assim, é coriza. Tipo, a diferença não é nenhuma, mas está falando a mesma coisa. Eu fui no médico, falei, meu nariz está torto. Aí saiu lá no laudo, laterorrinia. Falei, meu Deus, não sei se isso é chique, enfim. Mas o médico ele vai te dar. E olha só como a palavra é maravilhosa. Lucas, que escreveu aqui, ele era médico. Ele falou que a Marta estava agitada e ocupada. Texto, está na Bíblia. Aí olha o que Jesus fala aqui, ó. Marta, Marta. Primeiro, só explicar o Marta, Marta. As outras vezes que Jesus repetiu o nome da pessoa, alguns exemplos, tá? Cara, é a longanimidade de Jesus. Longanimidade, a palavra tem a ver com narina, né? Longânimo. Mais para o norte do Brasil, tem uma expressão que chama pegar ar. Sabe quando a pessoa... É Jesus. Aí eu acho que ele falou, as outras vezes que ele falou, quando ele falou assim, Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele vai falar, Paulo, pelo amor de Deus, né? Cara, você está matando gente, você está me perseguindo, eu vou te pegar de jeito agora. A outra vez que ele usou, com Pedro estava sempre com o lado dele, quando Jesus estava sendo, avisando Pedro, falando assim, o diabo está te cirandando, você vai me negar. Aí Pedro, imagina que eu vou te negar. Ele fala assim, Pedro, você vai ver o que vai acontecer. E aqui ele falou com Marta, Marta. Aí ele fala assim, né? Então o texto fala que ela estava ocupada e agitada. Ele fala assim, ó, você está inquieta e preocupada. E o que ele está falando aqui? Texto, inquieta e preocupada. Ele está falando assim, você está inquieta. Ou seja, você deveria estar quieta e não está. Né? É um diagnóstico do médico, né? Uma forma mais chique de falar. E você está preocupada. Que ele está falando, você não deveria estar ocupada e está. Né? Então, quieta que você deveria estar, não está. Ocupada que você não deveria estar, você está, porque você está preocupada. E aí, Jesus vai trazer um paradoxo muito interessante para a gente analisar, que é o diagnóstico principal da situação e depois vai se confirmar com a atitude de Maria. Ele vai falar assim, e para você entender, tá? Você deveria estar quieta e não está. Você deveria estar não ocupada e está se preocupando. Jesus estava ali. Jesus estava naquele lugar. Ela tinha convidado Jesus para vir se hospedar. Quando Jesus vem se hospedar, quando Jesus entra na minha vida, quando a gente coloca, Jesus chegou. E quando Jesus chegou, está resolvido. Então, a partir do momento que a gente teve fé para chamar Jesus, a gente tem que ter fé para que ele vai continuar resolvendo, né? Agora, existe um paradoxo, um contrassenso na fé, de fato nas nossas vidas e biblicamente. E qual é? Jesus entra. Então a gente deveria ter paz, relacionamento, fé, tranquilidade. Teve fé para chamar, vamos ter fé para que ele continue. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Por exemplo, os discípulos estavam no barco com Jesus. Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo. É uma passagem bíblica. Jesus estava dormindo no barco. Começou uma tempestade. E os discípulos deviam estar o quê? Dormindo. Jesus está lá, já está no barco. Se desesperaram. Ou seja, se a gente chama Jesus e tem fé de que ele vai chegar, de que ele vai resolver, de que ele tem poder, ele chegou na minha casa, ele chegou na minha vida, descansa, dorme. E eles se desesperaram. Jesus acordou, acalmou a tempestade, falou, homens de pouca fé. Por outro lado, quando Jesus chamou eles para ir no Getsemane, e falou assim, agora nós vamos orar. Pedro, João, Tiago, agora nós vamos orar, agora é hora de orar. Agora, né, vamos ficar juntos que agora é hora de oração. O que eles fizeram? Dormiram, né? Então, a gente tem esse paradoxo, esse contrassenso. Às vezes a gente tem que orar e vai dormir. Às vezes a gente tem que confiar e aí a gente vai reclamar, vai orar. Então assim, a lição que a gente tira daqui é assim, quando a gente tem a fé de chamar Jesus
O relacionamento com Jesus e a proximidade de Jesus vai nos dar fé para saber que Ele está no controle e que as coisas vão ser resolvidas. E aí ele vai usar Maria e vai falar algumas coisas para trazer a solução desse diagnóstico. E aí, essa é a última parte que a gente vai ver, que está no versículo 42. Essa solução, ele vai passar fundamentalmente por Maria, né? E ele vai falar o seguinte: o que fala de Maria nesse texto? Está lá no versículo 38. Ele vai dizer que Maria, ela estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. Então ela estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo. Esse era o contexto de Maria, né? Marta, contexto, agitada e ocupada. Maria, assentada aos pés de Jesus, ouvindo o ensino. Então esse contexto de Maria, ela revela o quê? Assentada, ela parou tudo, se sentou. No Oriente, quando alguém fala assim, ó, eu quero te falar uma coisa importante, eles falam, então vamos sentar, porque se é importante, não tem como a gente falar aqui de pé, na porta, não, se é importante, vamos sentar e vamos conversar. Então Maria assentou, parou nos pés de Jesus, se prostrou, próxima, com confiança. Ela ouvia Jesus, ela deu prioridade, ela deu atenção, ela focou no que ele estava falando. E os ensinamentos de Jesus, ela entendia que ela precisava saber o que Jesus tinha a dizer, ouvir primeiro para depois fazer qualquer outra coisa aqui. Os ensinamentos de Jesus vai fazer com que a gente faça a coisa certa. E não adianta a gente sair fazendo as coisas sem ouvir ele primeiro. Então ela teve essa humildade de estar ali. E aí quando a gente olha o contexto que Maria apresenta, o que revelava o interno dela, né? Chegar, parar com calma, dependência, proximidade, atenção, foco, humildade, a gente compara com o diagnóstico que ele deu para Marta, né? Então para Marta ele falou assim, olha, você está orgulhosa, está me cobrando. A humildade de Maria humilde, ela sentou, ela foi ouvir, ele estava ensinando. Então ela falou, a coisa mais importante, eu preciso saber que Deus está acima de tudo, eu preciso ouvi-lo, preciso escutar o que ele está falando. Quando a gente falou que Marta murmurou, Maria simplesmente confiou, ela parou tudo, sentou, ficou lá, ouviu, chegou nos pés dele, buscou relacionamento, buscou proximidade, buscou estar junto, né? Então a diferença entre a murmuração e a confiança. E quando a gente fala na questão de terceirizar a culpa, na questão de julgar, a forma como Marta julgou ali a situação, a gente olha que a Maria, ela não olhou ao redor, né? Ela ajustou o foco em Jesus. Marta vê naquela situação, a casa, os discípulos, o que vai fazer, vai ter que servir alguma coisa, será que vou dar conta? Não, a Maria, ela simplesmente ajustou o foco, falou, meu foco é em Jesus, se eu estiver com Jesus, todas as demais coisas vão vir. E isso é o que a palavra fala pra gente. Então, ela buscava um relacionamento, ela buscava estar perto, ela buscava estar junto. E aí, Jesus vai falar, a gente vai ler no versículo 42, mas apenas uma... Eu vou ler aqui o anterior para a gente entender. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus está falando, olha, eu estou te dando a solução, né? Maria escolheu a boa parte, você precisa escolher a boa parte, essa não lhe será tirada. A boa parte, quando nós escolhermos Deus, quando Deus for nossa prioridade, Ele não será tirado. E uma das razões pela qual eu entendo que Deus fala para nós amarmos a Ele acima de todas as coisas, é porque quando a gente ama Ele acima de todas as coisas, se outras coisas nos forem tiradas, a gente vai saber que Ele está acima de tudo. E que Ele tanto pode devolver, quanto Ele pode dar melhor, quanto Ele pode fazer o que Ele quiser. Então, a melhor parte não será tirada. Então, é importante nós fazermos coisas, é importante a gente trabalhar, é importante a gente servir, é importante, mas mais importante do que tudo isso, é a gente ouvir a Deus, entender Jesus, o que Ele quer, e tomar cuidado para não ter esse paradoxo de chamar Ele para a nossa vida, e depois não ter a fé de
ter a comunhão e a proximidade de continuar com Ele na nossa vida e sabendo que Ele está ali e que Ele vai resolver. Uma ilustração rápida antes da gente orar. Tanto no começo, quando Jesus começou a chamar os discípulos, o primeiro milagre que Ele fez, os discípulos estavam pescando, agindo. Então aí a gente aplica na nossa vida, né? Às vezes no nosso ministério, a gente está fazendo alguma coisa, no trabalho, em casa, e não tinham ouvido Jesus. Então os discípulos estavam lá pescando, e diz o texto, em Lucas 5, que eles passaram a noite pescando e não pegaram nada. E Jesus falou assim, olha, voltem e joguem a rede. E eles jogaram, ouvindo Jesus, sobre a palavra de Jesus, e a rede se encheu de peixe. E uma passagem muito similar, depois em João 21, quando Jesus já tinha morrido e ressuscitado, também eles tinham voltado, estavam pescando, né? Aí eles estavam no barco pescando, não pegaram nada a noite inteira. E da mesma maneira, Jesus apareceu e falou assim, olha, joga as redes do lado direito. Eles ouviram, fizeram, e aí o resultado veio. Então hoje, nessa manhã, olhando, todos nós temos dificuldades. A vida com Cristo não é uma vida ausente de dificuldades, mas com Cristo nós vamos ter os diagnósticos, as soluções e as saídas e o remédio para ser tomado. E a grande questão é a gente fazer o que Jesus ensina, parar, ouvir a solução que Ele traz e aplicar na nossa vida, para então a gente muitas vezes passar de Marta para Maria, né? Então é o que o texto vai colocar para a gente. Então, com base no texto, eu vou fazer 2 orações com vocês, aí assentados mesmo. A primeira oração para alguém que esteja aqui e nunca convidou Jesus para entrar na casa, na vida, no coração. Essa é a primeira medida, né? Porque a gente tem que confiar em Jesus, é dele que decorrem todas as demais coisas. Então, a primeira oração vai ser por quem nunca convidou Ele para entrar na casa, para se hospedar, para fazer morada, para entrar aqui. E isso a palavra nos diz, que quando nós pedimos, aceitamos Jesus e nos arrependemos, e entendemos que Ele é nosso Senhor e Salvador, nosso nome é escrito no livro da vida, e nós fazemos parte de uma família eterna no céu. Então essa é a primeira oração. Se alguém nunca fez, só vai pôr a mão no coração, vai fazer junto, e depois pode procurar eu ou a Tamara, que a gente quer estudar com você, discipular você, ler Bíblia com você e assim por diante. E a segunda oração é para quem já fez, já convidou, já tem Jesus como Senhor e Salvador, Ele já está no seu coração, Ele já mora, mas às vezes a gente percebe que a fé de que Ele é nosso Salvador e Senhor, ela existe, mas para Ele reforçar e renovar a nossa fé e apresentar soluções para que a gente entenda que ainda que a gente esteja passando por dificuldades, se Ele está no barco, o barco não vai afundar. O barco pode estar metade de água, ele não vai afundar, se Jesus está junto. E a gente buscá-lo, ouvi-lo, entendê-lo, ter proximidade, se prostrar ao pé, nós vamos ter a solução e o barco não vai afundar. Então a segunda oração é para você que já tem Jesus como Senhor e Salvador, mas que às vezes tem receio de que o barco afunda. Então hoje você vai sair daqui com a fé. Se Ele está na minha vida, Ele vai trazer a solução para mim, Ele vai dar o diagnóstico. Amém? Em nome de Jesus? Feche seus olhos, põe a mão no coração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, cuidadoso, poderoso. Obrigado, Deus. Nós temos que te louvar muito. Nós vamos fazer 2 orações esta manhã. A primeira oração é para aquelas pessoas que estão colocando a mão no coração, Pai, e ainda não te convidaram para entrar, para fazer morada, como diz a tua palavra, para recebê-lo como Senhor e Salvador. Pai, cuida dessas pessoas, e se você está fazendo essa oração pela primeira vez, repete comigo: Deus Jesus, Deus Pai, Deus Filho, peço que teu Espírito Santo seja agora morada, faça morada no meu coração, como diz em Efésios capítulo 1, mora aqui no meu coração, me revele os pecados que eu tenho, e me dê força para mudar dos pecados, em nome de Jesus. Escreve meu nome no livro da vida, que eu possa fazer parte dos cidadãos eternos que vão morar no céu, como uma grande família, como teu reino, Pai, em nome de Jesus eu te recebo. Amém. E também, Senhor, nós vamos orar por muitos de nós que vivemos agitados, inquietos e preocupados.
que sabemos que o Senhor está com a gente, que sabemos que o Senhor já veio aqui, que o Senhor já mora aqui, que o Senhor já subiu no barco, já está na nossa casa, já fez morada. Mas às vezes, Deus, a gente está com tantas coisas que não te dá atenção. Fortaleça nosso coração, Pai, que a gente saiba que a prioridade de tudo é o Senhor, Deus. Que o Senhor, estando com a gente, as demais coisas vão ser resolvidas. Deus, nos dê força para termos humildade e submetermos tudo ao Senhor. Que o Senhor seja a nossa prioridade, o amor ao Senhor, a justiça do Senhor, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Dê a fé para essas pessoas, Pai. A fé que houve para recebê-lo como Senhor e Salvador seja tão poderosa e tão presente quanto a fé de que a continuidade das nossas vidas é diária. O seu cuidado, o seu amor, a tua bênção. O Senhor pode hoje, nesta manhã, e nós te pedimos, Senhor, trazer estratégias para que pessoas saiam de dívidas, tenham bênçãos financeiras, ou cura da vida emocional, espiritual. O Senhor pode tudo, Pai. O Senhor pode gerar perdão. Deus, cada um sabe o que vem passando, libertação. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, sabendo que o Senhor está aqui, sabendo que o Senhor está agindo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aplaude Jesus porque Ele está aqui.